Bom, vamos lá para uma aula cuja temática é bastante dramática, difícil. Vamos falar da guerra, sobre atualizações que você traga para o seu racional nesse sentido, Israel-Hamas. Nós seguimos monitorando de perto o conflito, fomos para o final de semana com mais tensão, né, Latos? Porque num primeiro momento o mercado enxergou que estava muito circunscrito à faixa de Gaza Israel, Israel faixa de Gaza, no confronto Israel-Hamas. Num segundo momento, já na sexta-feira, parte da tarde, e o petróleo traduziu isso muito bem, o conflito começou a dar uma espalhada, ou a perspectiva de espalhamento do conflito incorporou, e aí a gente viu um estresse maior. A princípio, esse estresse parece ter sido, se não neutralizado, diminuído, mas as tensões estão aumentando e todo cuidado é pouco, né? Tem que monitorar muito de perto. A tragédia humanitária já é concreta, só aprofunda a cada dia, agora a tragédia econômica pode ficar maior ainda. Exato, exato. Acho que na semana passada, quando começou esse conflito, a gente comentou, né, que até então não traria muito preço no mercado, né, não estressaria o mercado, justamente porque ainda estava isolado. Israel, Hamas, ok, sempre teve conflito naquela região, então só reacendeu e voltaria a ser preocupante quando novos atores entrassem nessa briga, né, outros países e tudo mais. E agora, de sexta para cá, né, a coisa ficou um pouco mais intensa porque Israel está se preparando para entrar fisicamente no território ali, né, não vai ficar mais só no ataque via míssil, bomba, essas coisas, e essa entrada no território pode colocar um novo personagem, um novo ator nessa briga aí, que no caso aí é o Hezbollah, né, que basicamente é o Irã entrando nessa briga, né? Não é à toa que os Estados Unidos mandou ali seus 2 maiores porta-aviões junto com uma brigada e submarinos ali para mostrar, ó, não entra, porque se qualquer outro país entrar, a gente vai ter que entrar também e a coisa se acirra. Então tudo isso deixa uma tensão grande no ar, né? Não é à toa que o petróleo subiu forte na sexta-feira. Eu sempre comento que um grande termômetro de tensão de guerra é petróleo, né? Se petróleo dispara, quer dizer que a coisa está um pouco mais preocupante, né? Então, disparou na sexta, amenizou um pouco hoje, está mais tranquilo por enquanto, mas assim, a tensão está no ar e a qualquer momento pode acontecer uma coisa muito mais ampla, né? Que aparentemente o Hamas está ali esperando Israel entrar no território, na faixa de Gaza ali, assim como o Hezbollah também está esperando essa entrada de Israel, talvez para fazer novos ataques, né? Então, a coisa pode ficar bem tensa mesmo. Então, por isso que, apesar do mercado estar numa aparente tranquilidade, na minha visão, essa tranquilidade pode mudar no estalo de dedos. De fato, Latos, você foi muito preciso ao chamar a atenção para algumas variáveis que são as mais pesadas, para as quais a gente tem que olhar mesmo na hora de compreender o conflito e na hora de projetar o grau de envergadura que se pode atingir dentro dele. Você citou, por exemplo, o Irã. Vamos lembrar aqui que estava havendo uma aproximação histórica entre a Arábia Saudita e Israel antes do ataque do Hamas. Não interessa ao player iraniano, e muito menos a um grupo terrorista como o Hamas, que haja um movimento de maior paz e estabilidade entre israelenses e as pessoas da Arábia Saudita. Um aceno ao mundo árabe que pode finalmente encontrar um denominador comum para que a Palestina tenha o seu pleito legítimo de um espaço, de uma nação para chamar de si, ou de sua, resolvido. Então, não me parece uma coincidência barata, gratuita, que no momento em que a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita estava se dando de uma maneira que nunca se deu, venham os ataques do Hamas, que contratam estabilidade e promovem um recuo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita recua em relação à aproximação que estava se dando com os israelenses. Este é um ponto. Aí você tem, lá na fronteira Líbano-Israel, ataques provenientes do Hezbollah. E Israel contra-atacando e dizendo, ó, Hezbollah, não vai achando que a gente está enfraquecido ou focado apenas na faixa de Gaza com o Hamas, porque nós temos condição, foram declarações israelenses, nós temos condição de tocar a guerra em duas frentes. Como quem diz, eu posso enfrentar o Hamas e enfrentar o Hezbollah ao mesmo tempo. E há pouco, no monitoramento do nosso produtor Caio Melo, o Ministério da Defesa de Israel anunciou pelas redes sociais que sirenes foram soadas nas duas principais cidades do país. São elas, quero acreditar aqui, Jerusalém e Tel Aviv. Inclusive, um repórter do jornal norte-americano The New York Times, que está em Jerusalém, relatou ser possível ouvir o Domo de Ferro. Domo de Ferro que é aquele mecanismo israelense para você combater, neutralizar
acabar com mísseis que estejam sendo dirigidos contra Israel. Esse repórter relatou que é possível ouvir o Dome de Ferro em ação para contenção de possíveis ataques aéreos em Jerusalém, ou até ataques a Jerusalém. Ou seja, Lácio, continuamos tensos com o monitoramento do minuto a minuto, e você vê que por qualquer ângulo que você queira enxergar, tá longe de haver um desfecho para a guerra, ela deve se estender, e tá longe de nós podermos dizer que ela vai ficar circunscrita mesmo entre faixa de Gaza e Israel, mas muito longe disso, né? Não, total. E assim, uma coisa interessante a citar, você vê, a Arábia Saudita, tudo que ela não quer é uma guerra, né? Tudo que ela não quer é entrar em conflito com ninguém, né? Ela foi lá anunciou reconhecer Israel, né, como uma cidade, como um país e tudo, né? E foi um dos estopins, acho que não foi o único, né? Acho que teve várias coisas, tanto é que o Hamas estava se preparando para esse ataque a Israel há muitos anos, né? Estima-se que há 2 anos eles vêm se preparando para fazer esse ataque, vinham treinando, tanto é que foi liberado vários vídeos eles mostrando como que eles iam implodir a cerca lá que separa a faixa de Gaza com Israel e tudo mais. Então, ou seja, a preparação disso vem há muito tempo, e acho que teve alguns estopins ali. E a Arábia Saudita, ela não quer encrenca com ninguém, né? Vale lembrar que a Arábia Saudita é um inimigo do Irã há muito tempo. Vale ressaltar um pouquinho, voltar um pouco no tempo, ataques que foram feitos contra a Arábia Saudita, contra a Aramco, né? De drones vindos do Irã. A Arábia Saudita preferiu não arrumar encrenca, né? Não retaliou quanto a isso, até porque a Arábia Saudita está querendo se construir como um país turístico, né? Onde as pessoas podem ir lá fazer turismo. Então ela não quer se meter em guerra nesse momento. Então ela está ali meio que tentando apagar incêndio dos dois lados, mas não querendo entrar nesse conflito. Só que não vai ter muito jeito essa questão do Irã. Uma coisa que chama atenção, uma coisa que chama atenção sobre o Hezbollah, né? Ele tem uma força muito maior que o Hamas, né? Estima-se que tem mais de 100 mil mísseis do Hezbollah apontando para Israel, né? E vale lembrar que o domo, que essa proteção que Israel tem, ela não vai conseguir se proteger de 100% do que vem contra ela, né? E aí entra aquela questão que, assim, vamos pegar aí de 100 mil mísseis, 20 mil, em teoria, estariam aí direcionados a cair dentro do território de Israel, o que faria um estrago bem grande, né? Então, assim, a atenção é grande, a preocupação é grande, não é à toa que os Estados Unidos está se direcionando ali e deixando claro, ó, estou aqui, então, se precisar, a gente vai atuar, né? Até para passar um recado para o Irã, para o Hezbollah e para qualquer outro país que venha se meter nisso. Outra coisa que chama atenção, não sei se você viu as declarações do Putin e da Rússia hoje de manhã, paz, a Rússia falando em paz, né? No meio, ela que está atacando a Ucrânia há um tempão ali, né? Então, assim, você vê que o negócio está complicado, até porque se o Irã decidir entrar na briga, a Rússia tem que entrar também, porque a Rússia depende do Irã, são aliados de longa data aí, e o Irã com certeza vai pressionar a Rússia para entrar. E a Rússia não aguenta ter 2 frentes de guerra nesse momento. Pois é, Latos, é um pouco mais de complexidade nesse tabuleiro geopolítico. E aí vem o seguinte, no fim do dia, é ainda a busca por proteção que deve predominar, né? Exato. Assim, a gente está vendo uma movimentação mais positiva em Nova York e tudo, mas se você olhar, os treasuries estão na máxima do dia. O petróleo está ali segurando no $87 ali, né? Chegou a romper os $88 hoje, o WTI, e voltou um pouco, né? Mas assim, o cenário é tenso. E num cenário de tensão, você vai tomar risco? Né? Então, essa é a questão, né? Até o final do dia tem muita coisa para acontecer, tá? E assim, vale lembrar que todos os prazos que Israel tinha dado para o pessoal sair da faixa de Gaza ali já venceram. Então, ou seja, a qualquer momento pode ter uma invasão. E essa invasão vai aumentar o ciclo de tensão e vai aumentar a busca por segurança. Então, tomar um pouco de cuidado aí com essa movimentação, porque a tensão é grande, né? E até o final do dia a gente pode reverter parte dessa movimentação mais positiva, justamente pela busca de proteção, com o risco iminente que está aí de um conflito ganhar uma escala muito maior, né? Gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do Pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Até lá!